Cuidado com informações como essa aqui. Esse foi um bate-papo que eu tive com um aluno meu essa semana. Queria trazer aqui esse bate-papo para vocês. E tem muitos posts como esse na internet, no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Então fica muito fácil a gente se confundir com algumas informações que são trazidas por quem trabalha nessa área de investimentos. E esse post aqui, para vocês entenderem o contexto, né? Eu estava falando com um aluno meu e a gente estava falando uma questão que eu inclusive já fiz aqui nas lives, de falar sobre a importância de ter na carteira ações de crescimento em detrimento de ações boas pagadoras de dividendos. Então eu tive um debate com os meus alunos e tal. E fala Léo, Tânia, Gabi, obrigado por estarem aqui. Então eu tive um debate com os alunos sobre isso, tal, da importância de ter empresas que pagam bons dividendos, que pagam empresas de crescimento em detrimento de empresas que pagam bons dividendos. Não que você tenha que excluir da sua carteira empresas pagadoras de dividendos, porque eu vejo no mercado muita gente fazendo propaganda, viva de dividendos, viva de dividendos. Mas em média você vai conseguir ali 7, 8% ao ano. Então, para você ter um valor de dividendos que dá para você sobreviver, você tem que ter uma fortuna, né? 100 milhões, 200, 300 milhões de reais em ações para você sobreviver dos dividendos. E eu também expliquei já aqui em lives passadas que as empresas pagadoras de dividendos, elas pagam dividendos porque não tem tantos projetos para expandirem o próprio negócio. Por exemplo, a Amazon, a Netflix, o Google, essas empresas de tech, as grandes techs, são empresas que quase nunca ou nunca pagam dividendos e elas cresceram em um período de 10 anos, 10.000%. Em detrimento disso, empresas que pagam dividendos, elas não subiram tanto, mas pagam um dividendo yield maior. E aí, um dos alunos me mandou essa foto, que foi uma postagem feita pela Infomoney, falando de empresas, de investimentos da década de 80, que se você tivesse investido desde a década de 80, a CEMIG teria essa performance aí de mais ou menos, acho 14.000% que está aqui. E aí eu queria trazer esse debate para vocês, porque quando vocês encontram um post como esse, muitos ficam tendenciosos a achar que, poxa, não, beleza, isso aqui é um ótimo investimento. Mas a gente tem que considerar várias coisas. Por exemplo, isso aqui, a gente está falando de 30 anos. 30 anos decorridos desde lá de quando foi feito esse investimento. Então, lá no início da década de 80, se hoje o mercado da bolsa ele ainda é incipiente, imagina na década de 80. Tinha pouquíssimos investidores na bolsa. A probabilidade de você encontrar naquela época uma empresa que estava subavaliada era muito maior do que hoje. Hoje o mercado brasileiro ainda é pouco desenvolvido, mas na década de 80 o mercado era muito menor, muito pequeno. A probabilidade de você encontrar uma empresa subavaliada era muito grande. Então a pessoa vem aqui e faz um post, é muito fácil hoje. Qualquer pessoa, não estou falando aqui no caso da Infomoney, que é uma empresa muito séria, uma empresa grande, não, mas a pessoa pega lá, se você tivesse, em vez de ter comprado um iPhone há 5 anos, comprado as ações da Magazine Luiza, você estaria com 100 mil reais. É muito fácil você olhar para o passado e olhar empresas que subiram, mas e o risco que estava naquela época e as empresas que quebraram também. Então eu queria chamar a atenção para essa discussão aqui. Não quer dizer que você pegar um post como esse, que a CEMIG ou qualquer outra empresa do setor elétrico, ela vai ser um bom investimento daqui para frente. Então é preciso filtrar essas informações. Então quando na década de 80 a bolsa era uma coisa um ambiente muito exclusivo, para poucos investidores. Então existia uma probabilidade muito grande naquela época de você encontrar empresas subavaliadas, que eu acredito que hoje é mais difícil. Hoje a gente tem muitas mais pessoas operando na bolsa, muito mais empresas, muito mais fundos de pensão. Então muita gente de olho na bolsa de valores. Então a probabilidade
de você encontrar uma empresa do setor elétrico, principalmente, que está muito subavaliada, que vai subir demais nos próximos anos, essa probabilidade é muito baixa. Então, as empresas de energia elétrica, elas são boas pagadoras de dividendos. Você vai lá, olha quanto que ela paga de dividendos, se você acha boa essa rentabilidade, você pode deixar ela como parte da sua carteira. Tá? Mas saiba que esse tipo de investimento, essa estratégia, ela é conservadora. Né? Ela vai ser usada para você receber o dividendos, reaplicar o dividendos e fazendo a sua carteira crescer pouco a pouco, né? Diferente da estratégia de empresas que podem haver um crescimento maior, que você vai receber pouquíssimo ou quase nenhum dividendos, mas vai ter a probabilidade de multiplicar o seu patrimônio muitas vezes. Eu mostrei aqui no vídeo da semana retrasada, né, comparando o Nasdaq, que são as empresas de tecnologia americana. Nos últimos 12 meses, ele cresceu absurdamente, 140%, e pagou 0,5% de dividendos apenas. E na outra ponta tem um fundo que chama SDIV, que são super dividendos, né, empresas que pagam bons dividendos no mundo inteiro. Ele pagou 9% de dividendos nos últimos 12 meses, porém ele está negativo, sabe? Então o seu valor patrimonial caiu. E mesmo assim você recebeu um bom dividendos, mas mesmo comparando com empresas de crescimento, que você não recebeu nada de dividendos, o seu patrimônio aumentou muito mais. Então entenda, eu também não falo para ninguém excluir uma estratégia, só ter uma estratégia ou só a outra. Não, eu acredito que ter uma carteira de dividendos é importante, mas também com olho nas empresas de crescimento que não pagam dividendos enquanto elas não estiverem bem maduras no mercado. E eu reforço isso por conta disso, né? De ter muitas postagens, às vezes, né, de pessoas achando que vão viver de dividendos sem ter uma carteira multimilionária. Sabe? Antes de você viver de dividendos, você tem que ter uma carteira um pouco mais arriscada para você aumentar e multiplicar o seu patrimônio e daí sim você começar a selecionar empresas que pagam bons dividendos. Tá? Então não se iludam quando vocês verem posts como esse de grandes empresas, ou às vezes qualquer pessoa hoje você pega lá o histórico de ações e faz um post como esse e chama a atenção de muita gente e às vezes as pessoas se confundem, né? Porque não quer dizer que a CEMIG subiu aí 14.000% aí da década de 80 para cá que ela vai continuar subindo, né? De novo, na década de 80 a gente tinha a probabilidade de ter ações muito subavaliadas, que essa probabilidade hoje é mais difícil. Hoje, para você encontrar empresas subavaliadas na bolsa, é mais complicado. Sabe? Então, o recado que fica é esse. Cuidado com esses posts que a gente encontra na internet. Sabe? Não quer dizer que eles estão errados. Simplesmente a informação pode ser pode te conduzir a um certo erro. Porque justamente aconteceu com os meus alunos. Eu estava falando de empresas de crescimento e um aluno pegou esse post e mandou para mim: olha, mas desde a década de 80, a CEMIG multiplicou muitas vezes o patrimônio. Sim, mas esse é um caso entre milhares, né? E não quer dizer, não adianta a gente olhar um post que pega investimentos da década de 80 até hoje e daqui em 2029, 2030, o que vai acontecer daqui para frente? Então, pegar empresas que subiram muito e você fazer um post como esse é muito fácil. Agora, o trabalho intelectual difícil, o trabalho mais difícil caramba, dado a situação hoje do mercado, aonde que eu tenho que colocar meu patrimônio para ter uma boa posição patrimonial em 2029, em 2030? Esse que é o grande desafio, sabe? E aí, neste ponto, você saber quanto que a empresa já rendeu não significa nada do que ela pode render daqui para frente. Tá? Então, o recado é esse: cuidado com esses posts da internet, porque eles podem te conduzir a um erro, podem, sem querer, né, as pessoas estão só dando a informação e sem querer você se confunde e acha que aquela estratégia é a melhor para você neste momento. E outro debate que nós tivemos também, por conta desse post, é que eu vejo as pessoas muito imediatistas. Mas a gente coloca lá o dinheiro lá, poxa, vamos pegar um fundo imobiliário, vamos pegar aqui as ações dos bancos, estão subavaliadas aqui nesse ano e tal. E aí as coisas vão lentamente subindo, caindo, subindo, caindo, e as pessoas começam a ficar
indignadas, começam a ficar ansiosas demais, e aí vê um post como esse e fala assim, mas a empresa tal deu 14, 15 mil por cento. Sim, mas mesmo essa mesma estratégia, se fosse colocada agora, nós enfrentaríamos a mesma dificuldade de curto prazo, que as ações sobem, descem, então a gente vai enfrentar essa dificuldade. Então, independente da estratégia, no curtíssimo prazo, nós vamos ter problemas, porque a gente não sabe a cotação do dólar daqui a 15 dias, a bolsa pode acontecer alguma coisa e pode reverter todo o nosso investimento de curto prazo. Para o longo prazo fica mais fácil da gente ter uma previsibilidade, sabe? Então, mesmo a pessoa botando esse contraponto, independente do caso, o que valeria a pena seria esse investimento de longo prazo. Independente da estratégia, das empresas que você selecionou, a estratégia de longo prazo ela é superior a qualquer estratégia imediatista. Então, eu recebo às vezes posts como esse de pessoas que estão ansiosas para ganhar dinheiro rápido, né? Só que a gente monta a estratégia e ela não está disposta a esperar 3, 4 anos, né? Então, no terceiro mês ela já fica se perguntando, poxa, mas o negócio não anda, sabe? Então não adianta você ficar procurando outras estratégias que você vai achar que vai ganhar bastante dinheiro porque a sua estratégia está errada. Não adianta, porque todas as estratégias no curto prazo ela vai nos desafiar, né? Vai ser realmente um desafio de paciência e disciplina. Bom, era esse o recado de hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar, e mais informações sobre o meu curso digital, vou deixar aqui na descrição ou no link da bio. E a gente se vê na quinta-feira, às 13h30. E deixe também um comentário sobre assuntos que você gostaria que a gente comentasse aqui, que eu teria o maior prazer de fazer esse debate com você. Forte abraço, obrigado a Hilton, Camila, Tadeu, a Elisete, a MZ, Pedras, Roberto acabou de entrar, muito obrigado pela participação de vocês e até quinta-feira às 13h30. Oi, Nairzinha, um beijo pra você.